o reino mais poderoso que tinha na época, vamos pegar, da divisão de Israel e Judá. Lembra quando teve aquela divisão? O reino mais poderoso, mais assim, ultra mega power, X-Men, era a Assíria. Que eu falei que veio, rebentou com o reino do norte e ficou mandando o sul pagar. A Assíria passou, veio a Babilônia, que eu falei que a Babilônia dominou a Assíria e destruiu Jerusalém. Só que em 538 a.C., a Babilônia caiu. E sabe qual foi o reino que venceu a Babilônia? A Pérsia, ou chamada Medo-Pérsia. Havia um rei chamado Ciro e um outro rei chamado Dario. Ciro se juntou com Dario, então a Média e a Pérsia se juntaram, fundaram o reino da Medo-Pérsia, dominaram a Babilônia. E olha que interessante, o Ciro, ele dominou, o Ciro e o Dario, eles entraram em Babilônia em 538 a.C. sem batalha. Por quê? Ó, vamos ver se você é bom mesmo, hein? Agora eu vou te ajudar, que também não tem um mapa. Procura assim, Babilônia, Rio Eufrates. E vai aparecer um desenho artístico da Babilônia com o Rio Eufrates passando no meio dela. Vai aparecer o Rio Eufrates no meio da Babilônia. Quando ele achar isso aqui, eu vou mostrar para você o que aconteceu. O Rio Eufrates passava no meio da cidade da Babilônia. A Babilônia era uma cidade maravilhosa. Ela era realmente a cidade mais esplendorosa do mundo. A famosa Porta de Ishtar, que foi reconstruída no Museu Britânico. Opa, falei uma bobagem aqui. Não. No Pérgamo Museu. Eu fui lá. No Museu Britânico. No Pérgamo Museu em Berlim. Você viu que linda, né? Nossa, demais. Imagina que, na verdade, criou a cidade de Babilônia. Coloca Babilônia, cidade. Cidade da Babilônia. Então, imagina você entrar aquele lápis lazuli, né? O lápis lazuli, como fala em português, lápis lazuli. Aí você passa aí aquele esplendor com aqueles dragões, aquele negócio todo e tal. Mesmo como deveria ser. Exatamente. E nessa época, Babilônia havia escravizado os judeus. Lembra que eu falei? Olha, Israel foi vencido pela Assíria. Só sobrou Judá. Como sobrou Judá, quando a Babilônia veio depois que o Ezequias teve a besteira de mostrar os cofres para os babilônios vieram com Nabucodonosor, passando por Tiro e Sidom, que bateram palma, destruíram o templo e voltaram com os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. E quando a Babilônia voltou, que Jerusalém ficou destruída, ela levou consigo os judeus em cativeiro. E os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Olha que interessante. Quantos anos? 70 anos. Muito tempo. Antes de mostrar ali... Não é esse não. Não é esse não. Dessa vez... mas foi 9. Ele acertou todos. Aí esse aí... Ele só fez uma média. Assim, só para acertar de primeira. Cara, Aqui é um mapa da Babilônia antiga. Olha que maravilha que era a Babilônia. Esse rio que está passando no meio aí é o Rio Eufrates. Eles deslocaram para ficar em volta da cidade? Exatamente. Né? Então a cidade era toda banhada pelo rio. E ela tinha muralhas duplas enormes, tá bom? Heródoto conta que as muralhas eram tão grandes que 2 carruagens passavam e davam a volta. Arqueologicamente falando, essa declaração de Heródoto é meio questionável hoje. Parece que ele exagerou. Que falava que os muros tinham 27 metros de altura. Parece meio exagerado, mas de qualquer maneira, era uma cidade esplendorosa. Quer ver? Vou mostrar aqui. Estão vendo uma espécie de pirâmide ali no meio? Aí é o templo do Marduk. Quando você foi lá no museu, que eu mostrei aquele tijolo com a inscrição de Nabucodonosor que eu traduzi, veio desse aí, olha, desse complexo do templo de Marduk, para onde Nabucodonosor levou todos os utensílios sagrados de Jerusalém. Continua subindo a mãozinha lá para cima, pode subir, subiu demais, volta. Agora vem pro lado, pro outro lado, isso, pronto, um pouquinho mais, mais um pouquinho. Até o rio? Aí, até aí, pronto. Aí onde tá a mãozinha, ficava o Palácio de Verão de Nabucodonosor e os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Era aí? Uma das maravilhas da antiguidade. Era uma coisa absurda pra época. Os 70 anos de cativeiro, olha bem, eu falei que foi 70 anos de cativeiro de Judá, dos judeus e não de Israel, porque não tinha mais Israel. Agora eram os judeus. Eles ficaram tão influenciados pela Babilônia que, por exemplo, o hebraico que escreve hoje, escreve com letras do aramaico, a língua da Babilônia. E o profeta Daniel foi chamado
porque apareceu uma inscrição na parede falando Mene Mene Tekel Farsim. Esta noite você vai ser morto, o seu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Todo mundo ali numa festa, enchendo a cara, mamando até falar chega. Os persas fizeram o seguinte, eles desviaram o curso do rio. E quando o rio foi desviado, eles vieram com o rio assim, com a água batendo no joelho, vieram quietinho, entraram pelo aqueduto, abriram a tampa boca de lobo e saíram dentro do palácio. E mataram o rei e toda a corte real. O povo da cidade amanheceu sem saber que a cidade tinha sido conquistada pelos persas. A Bíblia conta isso em Daniel capítulo 5. E esse aqui que eu quero mostrar para você, a turma de casa tá vendo? Vai ver de cima aqui, olha. Isso aqui é um cilindro, tá bom? A réplica de um cilindro, o original está no Museu Britânico. Esse aqui faz parte do MAB. E ele conta aqui como Ciro atacou Babilônia sem derramamento de sangue. E esse Ciro que atacou a cidade, ele fala que ele deu liberdade de culto aos que antes eram cativos da Babilônia. E os levou de volta para sua terra. Isaías, capítulo 45, isso é uma passagem fantástica. Essa passagem de Isaías foi escrito décadas e décadas antes do nascimento de Ciro. Ciro destrói a Babilônia em 538 a.C. Depois vem o período persa. Isaías foi escrito no 8º século a.C. Então vamos fazer uma conta aqui, mais ou menos quase 200 anos antes. 150 anos antes, olha o que Deus falou por intermédio de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão, para submeter as nações diante dele e para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os portões, darei a você os tesouros escondidos. Por amor do meu servo Jacó, Israel, o meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra que você mesmo que você não me conhecia. Quase 200 anos antes de Ciro nascer, Deus falou com Isaías assim, vai levantar um rei chamado Ciro e ele vai libertar o povo da Babilônia. E a profecia cumpriu 150 anos depois, quando vem Ciro e tira o povo. E esse selo aqui, cilíndrico, na verdade, o original dele, né, que isso aqui é uma cópia, ele conta como Ciro entrou em Babilônia sem batalha, exatamente como diz Daniel capítulo 5, e como ele devolveu liberdade aos povos cativos. Aí o povo passou a ficar na mão da Pérsia. Agora veja bem, a Pérsia é o Irã. Os iranianos de hoje são descendentes do persa. Tanto é que a língua que fala no Irã é a língua persa. No Irã não fala árabe, fala persa. E embora eles escrevem com caracteres árabes hoje, tá bom? Mas eles falam persa. Os magos do Oriente que vieram visitar Jesus provavelmente vieram do Irã. Ah, é? Da Pérsia. Os três? Lembra que eu falei das duas possibilidades? Ou cada um veio de um canto? Não, os três do mesmo lugar. Ah, achei que cada um era de um canto. Eles vieram do Irã, passando provavelmente por Petra, que eu mencionei. Em Petra, que era a terra que vendia ouro, incenso e mirra, provavelmente eles pararam em Petra, na Jordânia, compraram ouro, incenso e mirra, e dali foram para Belém, que você não pôde visitar na época, mas numa próxima a gente vai junto. Tá bem? Fica na então olha que curioso, o Irã que forneceu os magos, que, mais uma vez eu repito, Jerusalém com Herodes, os sacerdotes, os profetas, não reconheceu que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, estava nascendo. Mas 3 persas, 3 iranianos reconheceram. Então, o que eu tiro de toda essa história aqui, Vilela? Eu até vou pedir licença para falar de novo com o pessoal em casa. Pessoal, em toda guerra, os dois lados perdem. Tá bem? Eu prometi a vocês que eu não ia fazer essa live sobre o atual conflito de Israel, porque não é o objetivo. Não é que eu estou fugindo do argumento, não. Tem vários programas aqui. Tem vários outros sobre isso. Você pode depois, se não assistiu ao vivo, assistir, emitir sua própria opinião. Mas uma coisa eu posso dizer. Sempre que há uma guerra, os dois lados perdem. E mesmo que eu reconheça o que Israel está fazendo para se proteger, Deus tem pessoas sinceras no Irã, no Iraque, na Síria, na Jordânia, no Egito, no Líbano. Tem pessoas sinceras em todo lugar.
Então não deixe que qualquer composição político-ideológica faça você agora pegar todo mundo e passar a régua. Tá bom? Oskar Schindler, por um tempo, foi colaborador dos nazistas. Ele escravizava judeus. Mas depois de um tempo ele mudou e se tornou um herói, salvando os judeus. Percebeu? Deus tem seus povos em todos os lados. E é profético dizer isso.